É muito gratificante participar de um evento como esse, com um tema tão importante. O convidado dessa noite é Glaucio Diniz de Souza, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, graduado em Direito pela Universidade de Brasília, é pós-graduado em Direito Tributário pela UDF, também de Brasília, tem vasta experiência em Direito Tributário e Previdenciário. Glaucio é autor de diversos livros sobre direito tributário, com enfoque no direito previdenciário, entre eles, Direito Previdenciário, Abordagem Prática, uma obra individual, editora Alumos. Esse livro foi editado em 2015. Também Direito Previdenciário Simples e Prático, outra obra individual, editado pela editora Gran Cursos em 2010. Esse evento de hoje busca sugestões e soluções para os artesãos e artesãs do Brasil. Nós ouviremos, a partir de agora, o nosso convidado, Glaucio Diniz de Souza. Glaucio, seja muito bem-vindo. A palavra é toda sua. Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, agradecer pelo convite para participar desse evento. Gostaria de agradecer ao Fábio Silva, que fez o convite para que eu auxiliasse, tirasse algumas dúvidas nesse evento, ao doutor Ercílio Santinoni, representando a CONAMP, a todos os coordenadores estaduais que estão nos abrilhantando com sua presença aqui no evento, a todos os demais colegas que estão no evento aqui ao vivo e que irão posteriormente assistir o evento gravado. Para que a gente tenha, pelo menos, uma maneira mais leve de tirar as dúvidas, de direcionar, eu não vou me ater tanto a ficar fazendo só apresentações de detalhes técnicos e legislação. Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre as possíveis maneiras de se conseguir aposentadoria hoje em dia, as alíquotas possíveis, e depois, alguns minutos que eu vou gastar nisso, depois eu vou começar a responder algumas dúvidas que o Fábio Silva, gentilmente, coletou com os colegas das coordenações estaduais e me passou dúvidas mais comuns que existem para os artesãos e para os colegas que trabalham como segurado especial e artesão, ou só como artesão. Então, inicialmente, vou fazer uma pequena apresentação de quais são as possibilidades para, pelo menos as mais comuns, né, para se conseguir aposentadoria hoje em dia, e depois a gente vai discutir a situação do artesão dentro dessas possibilidades, ou pelo menos quais seriam as melhores práticas, as melhores vantagens para o artesão. Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer isso um pouco rápido, uma coisa que vocês já entendem, só para a gente reativar o raciocínio. O rural, supondo que a pessoa é um segurado especial, ele tem que cumprir, homem, uma idade de 60 anos, mulher, uma idade de 55 anos. Ambos têm que cumprir, como as pessoas costumam falar, 180 contribuições mensais, o tempo de contribuição, que, na verdade, resumidamente, é 15 anos. Então, 15 anos de tempo de contribuição e a idade de 60 ou 55 anos, se homem ou mulher. Então, aposentadoria do rural, garantida para o segurado especial, entendido núcleo familiar. O pai, a mãe, os filhos que trabalham em regime de economia familiar. Então, primeira possibilidade de aposentadoria. Segunda possibilidade de aposentadoria seria a pessoa que trabalha como segurado empregado, como contribuinte individual, vinculado a uma empresa ou trabalhando por conta própria. Então, pode ser tanto segurado empregado como o antigo autônomo, como as pessoas chamavam, que hoje a legislação chama de contribuinte individual. Então, esse daí
teve uma mudança com a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, e hoje em dia, basicamente, houve um aumento da idade para a mulher. Hoje em dia, nós temos 62 anos, a idade que a mulher tem que cumprir para ter a aposentadoria pós-reforma da Previdência. Não estou entrando em detalhes de regra de transição, né? Se for necessário e alguém tiver uma dúvida sobre isso, eu posso mandar um esclarecimento. Mas a regra nova é essa. Então, a mulher tem que cumprir 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade. A mulher tem que ter 15 anos de contribuição e o homem tem que ter 20 anos de contribuição. A regra anterior tinha uma separação. Podia haver uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma aposentadoria por idade. Na regra nova, não. A regra nova tem uma única possibilidade de aposentadoria, que é fazer uma acumulação de critérios, idade e tempo de contribuição, certo? Então, essa regra aí se aplica a segurados empregados, a contribuintes individuais, a avulsos, etc. A regra anterior que eu falei se aplica a segurados especiais. E a questão da alíquota, porque é uma dúvida que as pessoas têm. Eu vou pagar mais, vou pagar menos? O que é o artesão tirar a carteira de artesão e se inscrever como MEI? Para vocês terem uma comparação, o quanto é barato se inscrever como MEI, eu coloquei todas as alíquotas aqui. Por exemplo, um empregado doméstico ou empregada doméstica e um trabalhador avulso, hoje, depois da emenda constitucional 103 de 2019, paga uma alíquota que varia de 7,5% até 14%. Então, se ele está aqui na primeira faixa, que é até o salário mínimo, paga 7,5%. Se ele está aqui na última faixa, que é até R$ 6.433, paga 14%, pós-reforma da Previdência, né? Emenda Constitucional 103 de 2019. Isso, empregado doméstico e avulso. E se for um contribuinte individual, por exemplo, um autônomo que presta serviço para a empresa. Se for um contribuinte individual que presta serviço para a empresa vai fazer o desconto de 11% do recibo de pagamento de autônomo. Então, a empresa tem que reter 11% do contribuinte individual que presta serviço para ela. E se for um contribuinte individual que trabalha por conta própria, o autônomo, né, que compra e vende coisa por conta própria, a pessoa que trabalha para outra pessoa física, por exemplo, eu, como pessoa física, posso contratar um pintor de parede para vir pintar a minha casa. Ele está prestando serviço para outra pessoa física. Nesse caso, existem alíquotas também, tanto para o contribuinte individual como para o facultativo. A diferença é que o facultativo é aquele cara que não tem trabalho, por exemplo, o estudante, mas ele quer ter previdência. Ele quer pagar para poder se aposentar, mesmo sem ser obrigado a isso. E as alíquotas são 20%, se ele quiser ter todos os direitos, inclusive direito, isso aí só valia antes da reforma constitucional, direito à aposentadoria por tempo de contribuição e direito de levar esse tempo para virar servidor público. Vamos supor que ele é um contribuinte individual agora ou um facultativo. Por exemplo, minhas filhas, elas estavam estudando e eu já pagava a cota delas como facultativo. Pagava 20% sobre um valor de um salário mínimo, porque elas diziam que queriam virar servidor público igual a mim. Então, eu já pagava. Se elas quiserem e realmente virarem servidoras públicas, eu tenho 2 filhas, né? Elas vão poder contar esse tempo que eu paguei e incluir como tempo de contribuição lá no serviço público, sem problema. Se a pessoa não quiser virar servidor público, essa história de ter ou não ter aposentadoria por tempo de contribuição nem é relevante mais,
porque depois da emenda constitucional 103 não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Então, basicamente, levar a CTC o tempo de contribuição para o serviço público, paga 20%. E pode pagar em cima de qualquer valor até o teto. Só não pode pagar mais do que o teto. Se ela quiser renda e ela quiser ter uma aposentadoria de um salário mínimo, ela pode pagar 11%. Então, se ela comprovar de baixa renda, existe a comprovação, e ela quiser receber só um salário mínimo, ela pode pagar 11%. A dona de casa ou o dono de casa, que é uma pessoa que não quer trabalhar fora de casa, quer tomar conta da casa, tanto homem quanto mulher. Não importa. Se for de baixa renda, pode pagar 5% em cima do salário mínimo. Mas tem que comprovar que é de baixa renda. Tem que se inscrever no CRAS, no Conselho Regional de Assistência Social. Tem que estar inscrito no Cadastro Único de Beneficiários do Governo. Tem que ter uma série de comprovações para comprovar que é de baixa renda. E o MEI, microempreendedor individual, que paga uma alíquota também de 5% em cima do salário mínimo, mais R$1 de ISS, mais R$5 de ICMS. Então, a alíquota do MEI também é 5%. O total dá R$61, né, que o MEI pagaria. 56, que é 5%, mais R$6 de ICMS e ISS, daria R$61 o teto que se pagaria com o MEI. Então, só em olhar essas alíquotas, você claramente já verifica que a menor alíquota que existe hoje em dia é para dona de casa, se comprovar que é baixa renda, se tiver cadastrada no CRAS, se tiver cadastro único, se tiver um monte de comprovação, e MEI, sem comprovar nada. Basta ir lá no link, no site do governo, antes era o empreendedorismo.gov.br, né? Agora está tudo lá no site principal do governo, e abrir um cadastro. O pessoal tem um pouco de temor, né? Porque abre-se um CNPJ, mas CNPJ é um mero número, é um número identificador para identificar que aquela pessoa vai ser MEI. Então, hoje em dia, a menor alíquota que se paga com a menor comprovação relacionada é o MEI. Não tem outra menor. Até a empregada doméstica paga mais do que o MEI. A cota da empregada doméstica para um salário mínimo é 7,5%. Então, até a empregada doméstica tem uma cota maior do que a do MEI. Então, realmente, o MEI, entendo que é uma vantagem muito grande, porque vai ser um pagamento pequeno, a pessoa vai garantir benefícios previdenciários, inclusive aposentadoria, e a pessoa vai poder transacionar com empresas. Então, ela vai poder expandir o seu negócio, né? O Fábio Silva falou muito bem que hoje os MEIs estão passando por um desafio de vender produtos de forma digital, né? Vender produtos por interfaces digitais, por portais e por endereços, né, digitais, mas esse desafio vai fazer com que o MEI fique melhor no futuro, porque presencialmente ele vai ter uma pequena gama de clientes, só os clientes que estavam visitando ele na feira. E digitalmente ele vai expandir as vendas dele de artesanato, por exemplo, para o Brasil todo, quiçá para o mundo todo. Então, talvez esse desafio inicial faça com que ele se fortaleça mais na frente. Mas, em algum momento, vão se exigir, por exemplo, compras ou vendas com pessoas jurídicas. Vão se exigir notas fiscais. E uma pessoa física não consegue emitir nota fiscal. Por isso que ser um MEI daria essa vantagem adicional de ele poder ter o trabalho dele reconhecido, poder ter essa nova gama
de vendas do seu trabalho, de exposição do seu trabalho de artesanato pela internet, e poder transacionar com pessoas jurídicas, inclusive, sem problema. O doutor Hercílio, né, Santinoni, quando foi apresentado pela nossa jornalista Juliane, ela citou que ele é conselheiro do SEBRAE. Só para fazer um parênteses aqui, eu sou conselheiro do SESC, aqui em Brasília. Sou conselheiro do SESC porque eu sou auditor originalmente da Previdência Social. Então, eu entrei na Previdência Social. E desde lá, em 2007, eu entrei como auditor em 97, né? Em 2007, quando unificou o Fisco Federal e todos os auditores foram transportados para a Receita Federal, eu continuei trabalhando com a parte de tributos previdenciários. 90% do meu tempo eu trabalho com tributação previdenciária. E eu continuei sendo conselheiro do SESC. Então, atualmente também a gente está fazendo reuniões do SESC à distância, né? Porque foi o jeito que encontrou, mas foi uma solução. Infelizmente, não temos o contato, né, o calor humano, mas pelo menos conseguimos conversar com nossos colegas. Então, continuando aqui, eu acho bem interessante o MEI, porque é simples, o cadastro é simples, o pagamento é pequeno, R$ 61. No meu caso, por exemplo, eu não falo só de teoria. Minha esposa é aposentada e ela gosta muito de fazer compra, venda, ela gosta de mexer com atividades empresariais. E para não ter muita confusão, a primeira coisa que eu fiz depois que minha esposa se aposentou, eu abri um MEI para ela. Por quê? Porque aí ela não tem mais restrição. Se ela vende para uma pessoa física, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Mas se ela vende para uma pessoa jurídica e a pessoa jurídica pede nota fiscal, o MEI pode fazer uma nota fiscal avulsa e passar para essa pessoa jurídica. Então é isso que minha esposa está fazendo hoje em dia. E para minha esposa não se esquecer, para minha esposa não se esquecer de pagar, o que é que eu fiz? Lá no próprio site, onde eu abri o MEI para minha esposa, eu cadastrei um débito automático. Eu coloquei a conta bancária dela e todo mês ter um débito na conta dela sem ela nem se lembrar. Então, não tem nem o perigo de ela esquecer de pagar, esqueci de pagar o MEI, estou em atraso. Não, eu simplesmente deixei em débito em conta. É R$ 61. Aí todo mês eu coloco R$ 65 na conta e fica sobrando dinheiro. Tá bom? Agora, depois dessa introdução, vou passar aqui para algumas perguntas que o Fábio Silva resumiu para mim, algumas dúvidas coletadas com o pessoal das coordenações estaduais. Eu vou ler as dúvidas e vou tentar esclarecer as dúvidas da melhor maneira possível. Eu estava conversando com o Fábio antes do evento, com a Amanda também, que muito obrigado por ter ajudado na organização aqui do evento, todos os colegas. E se tiverem mais dúvidas e tiver tempo de responder aqui, não tenho problema nenhum com isso, né? Uma das coisas que eu gosto é dar aula, eu dou aula desde 17 anos de idade. Então, eu não teria dificuldade de tempo de contribuição para me aposentar. E se não der para responder aqui, sem problema. A gente coleta as dúvidas de vocês, eu formulo uma resposta e o pessoal divulga nas coordenações estaduais. Então, primeira dúvida que passaram, né, que as coordenações passaram. Sou artesão, mas não pago previdência. Sou muito jovem. Que orientação o senhor me daria? Me registro como MEI ou como autônomo? Olha, ainda bem que você é jovem, porque você tem que solucionar sua aposentadoria agora. Imagina, eu tenho 50 anos, né? Vou fazer 50 anos esse ano. Se eu não tivesse com minha aposentadoria solucionada e meus recolhimentos solucionados desde 17 anos, eu estaria desesperado. Então, corra atrás. Você é artesão? Abre um MEI. É muito mais barato do que você ficar pagando como contribuinte individual. Como contribuinte individual vai ser a alíquota de 11%, se você provar que é de baixa renda, ou vai ser uma alíquota
de 20%. A de MEI é 5%. Então, assim, particularmente, né? Cada uma das pessoas toma a decisão que quiser. Mas eu não tenho dúvida que MEI é mais barato e mais prático. Tanto é que eu abri um para minha esposa. Outra pergunta. Sou artesã, tenho 64 anos e nunca contribuí para a Previdência. Posso aposentar por idade sem ter contribuído para a Previdência? Bem, isso é um problema. Previdência social é um sistema contributivo. Então, você não tem que provar só idade. Você tem que provar tempo de contribuição. Não é tempo de serviço. Não é tempo que eu tenho, que eu sou alguma coisa. Não, é tempo de contribuição. Agora, como regra, se a pessoa é segurado especial, que é uma categoria tratada de forma especial na legislação, o segurado especial pode contar esse tempo se ele provar que é segurado especial. Então, como eu disse, o segurado especial, hoje, ele tem que provar 15 anos de contribuição. Sempre foi assim, nem mudou a regra do segurado especial. 60 anos de idade, homem, 55, mulher. Ele pode provar de várias formas. Como é que o segurado especial, que trabalha em regime de economia familiar, numa pequena propriedade, de no máximo 4 módulos fiscais, ele, a mulher e os filhos, regime de economia familiar, tem uma série de regrinhas, tá? Como é que ele faz o pagamento da Previdência? Percentuais em cima da venda da produção. Percentuais em cima da comercialização da produção rural. Então, quando o segurado especial vende o que excede, né, o que ele não consome, ele vai numa feira do produtor e vende, aquela venda, aquela comercialização, o valor da comercialização vai ter uma incidência tributária. Se ele vende para um supermercado, ele não quer ir na venda do produtor, na feira do produtor, ele vende para o supermercado, também vai ter incidência de alíquota em cima da venda. Só que o supermercado é que vai ficar subrogado, obrigado ao recolhimento, e não o segurado especial. E assim por diante. Mas ele tem uma tributação em cima da comercialização da produção rural. Tá? Então, ele paga a Previdência. Aí alguns até me perguntam às vezes, mas e se em algum momento deu uma seca, choveu demais, deu uma praga na plantação, e eu só tenho comida para comer. O que plantou não dá para eu comer e vender. Como é que eu vou pagar a Previdência? A legislação diz que o segurado especial pode comprovar a atividade. Então, nos meses em que não sobrou para vender, ele pode comprovar a atividade. Glaucio, como é que eu comprovo a atividade? De várias formas. Você tem bloco de produtor rural, bloco de nota de produtor rural, venda de pescado para a colônia de pescadores ou para o sindicato. Você tem as notas que o supermercado emitiu para você comprando sua produção. Você tem compra de ferramentas para a sua fazenda, né, para fazer arar a terra, plantar, colher, etc. Você tem compra de sementes. Então, guarde toda a documentação. Porque nos meses em que você não teve sobra para vender, você pode provar que mesmo assim você exerceu a atividade. Tá bom? Então, essa senhora que tem 64 anos e nunca contribuiu para a Previdência, eu não sei bem como é o caso dela. Se ela for segurada especial, aí ela acha que não contribuiu. Mas se ela comprovar o tempo como segurada especial, ela poderia se aposentar como segurada especial. Se ela não for segurada especial, ela realmente nunca pagou Previdência, pela Previdência ela não pode se aposentar. O que eu aconselho a ela, se ela for de baixa renda, ela pode pedir um benefício
assistencial e não um benefício previdenciário. É diferente, porque o benefício assistencial, o BPC, da LOAS, né? Benefício de Prestação Continuada, da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, esse benefício é dado, segundo a Constituição, para quem precisa e não para quem pagou. Como é que a gente define quem precisa? Ou é deficiente, que a deficiência impeça de trabalhar, ou tem 65 anos ou mais. Se a pessoa é deficiente e isso impede de trabalhar, ou tem 65 anos ou mais, já cumpriu um pré-requisito para pedir o benefício assistencial. Tem alguns pré-requisitos para provar que é baixa renda, mas o segundo pré-requisito mais importante é a renda familiar por cabeça ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, a renda familiar por cabeça ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Deixa eu fazer o cálculozinho aqui para dizer para vocês. A renda por cabeça tem que ser menor do que R$ 275. E o que é a renda por cabeça? Ele pega todo mundo da família que mora na mesma casa, soma o que todo mundo ganha e divide por cabeça. Tem que dar menor do que R$ 275. Senão, não pode o benefício assistencial. Então, essa senhora, ela pode se aposentar ou como segurado especial, tá? Se ela comprovar contribuições, ou comprovar trabalho como segurado especial. Ou ela pode, aos 65 anos, pedir o benefício assistencial. Aí ela vai ter que provar que ela está em condição de baixa renda. Tá bom? Outra pergunta aqui. Tenho 40 anos de contribuição e quero aumentar o valor da minha aposentadoria. Deixa eu falar uma coisa que, às vezes, a legislação muda e as pessoas, muitas vezes, não sabem que a legislação mudou. Provavelmente, as pessoas que têm essa dúvida, o pai, o avô, o bisavô, o tio, disseram assim: quando eu me aposentei, nos últimos 3 anos, 36 meses, né? Eu paguei mais, paguei pelo teto. Aí, quando for calcular minha aposentadoria, eu me aposentei pelo teto. Isso existia até 98. Em 99, isso deixou de existir. Então, não tem mais isso. Se faz 40 anos, vamos supor, né? Porque ela não disse o valor aqui, a pessoa não disse o valor. Se faz 40 anos que você está contribuindo, vamos supor, pelo salário mínimo, e você quiser contribuir 3 anos no teto, a aposentadoria é uma média salarial. Esses 3 anos no teto não vai influenciar em praticamente nada no seu valor. Então, você quer aumentar a sua aposentadoria? Aí eu volto para a pergunta anterior. Aquele artesão que disse que é novo, que é jovem. Comece a aumentar agora. Porque senão, quando você tiver 40 anos de contribuição, você vai aumentar mais o quê? Vai pagar 3 anos para aumentar R$ 5, R$ 10 de aposentadoria? Que é uma média. Então, vai ter muito mais tempo contribuindo em um salário mínimo do que no teto. Tá bom? Se bem que não é regra, né? Muitas das pessoas que trabalham como segurado especial ou como artesão, pelo menos nas outras palestras que eu dei para o pessoal lá da Paraíba, disseram que normalmente eles estão nessa de se aposentar em um salário mínimo. Então, não tem problema nenhum. Se quiser aumentar, melhor você começar a aumentar desde novo. Depois, outra pergunta que repassaram para mim. Sou agricultor e faço artesanato como atividade secundária. Qual a sua orientação para que eu não perca o direito à aposentadoria especial? Provavelmente ele está dizendo que é segurado especial. Ele é segurado especial e faz artesanato. Olha, o segurado especial pode fazer artesanato? Pode. O segurado especial pode trabalhar na entre-safra? Pode. O segurado especial pode ceder sua casa para hospedagem, para turismo. Aqui em Brasília, por exemplo, tem águas emendadas e várias
belezas naturais aqui perto, que às vezes é dentro de uma parte rural. E o cara cede a casa dele para hospedagem. Pode. Ele pode ter essas outras fontes de renda? Pode. Ele pode ser MEI? Pode. Nenhuma desses itens cancela a qualidade dele de segurado especial. Desde que ele cumpra alguns pré-requisitos. Pré-requisito principal é o que a legislação diz. A legislação diz assim, que ele não pode ter outra atividade principal. A atividade principal dele é o de segurado especial. E como é que a legislação sabe que é a atividade principal? A legislação criou uma regra. Você é segurado especial e faz artesanato para vender? Não tem problema. Pode, inclusive, ser MEI e fazer artesanato e vender pelo meio. Desde que o valor que você venda com artesanato seja, no máximo, o menor valor do benefício da Previdência. Traduzindo o que a lei diz, o valor tem que ser o salário mínimo. Então, você é segurado especial e vende artesanato, só não pode ganhar R$10.000 vendendo artesanato. Mas até um salário mínimo não tem problema nenhum. Você pode ser segurado especial e pode vender artesanato. Você cede para hospedagem, para turismo, a sua casa durante uma parte do ano. Não tem problema. Desde que siga esses critérios de valor, né? Não pode virar atividade principal. E também não pode ser feito o ano todo. Porque, por exemplo, você pode trabalhar na entre-safra? Pode. Pode trabalhar até 120 dias por ano para se sustentar na entre-safra. O segurado especial pode ter empregados? Não permanentes, mas pode. Até 120 pessoas dia. Então, se você contrata uma pessoa, pode trabalhar 120 dias para você. Se você trabalha contrata 2 pessoas, pode trabalhar 60 dias cada pessoa para você. Então, a legislação só dá parâmetros. Desde que você não estoure os 120 e o 1 salário mínimo, nada é proibido. Então, o segurado especial pode hospedar? Pode. Pode vender artesanato? Pode. Pode ser MEI? Pode. Pode trabalhar na entre-safra? Pode. Desde que não estoure os 120 e não estoure o 1 salário mínimo. Tá bom? Sou artesão informal, recebo Bolsa Família. Se eu me registrar como MEI, perco direito à Bolsa Família? Se eu tirar a carteira de artesão, perco o direito à Bolsa Família também? Respondendo, não e não. Ser MEI não tira o direito de você receber Bolsa Família. Ter carteira de artesão não tira o direito de você receber Bolsa Família. Bolsa Família é um benefício pago porque você está enquadrado como baixa renda. Só. Então, se a renda por cabeça na sua família for até R$ 178 por cabeça, você tem direito à Bolsa Família. Se você vende artesanato como MEI, ou você tirou a carteirinha de artesão, e essa entrada de dinheiro que tem com artesanato não estoura essa renda de R$ 178 por cabeça, não tem problema nenhum. Você vai ser artesão, vai ter carteirinha, vai ser MEI e vai continuar recebendo Bolsa Família. Então, o que faz deixar de receber Bolsa Família não é ser MEI, não é ser artesão, não é ter carteirinha. O que faz deixar de receber Bolsa Família é você ganhar mais dinheiro. Então, vamos supor que Deus diga amém, né? Se você começar a vender o seu artesanato e começar a ganhar R$10.000 por mês, aí, vamos supor que mora você, sua esposa e seu filho. R$10.000 por mês, dividido por 3, vai dar muito mais do que R$178. Aí, nesse caso, você vai perder o Bolsa Família, não porque você é artesão, não porque você é MEI, mas porque você está ganhando R$10.000 por mês. Que os anjos digam amém.
É muito melhor ganhar 10 mil reais vendendo seu artesanato do que ganhar 205 reais de Bolsa Família. Então, vamos, né, ter um pouquinho de lógica. O maior valor que se paga de Bolsa Família é 205 reais. Se você tiver 4 filhos, 5 filhos, nem sei de cabeça, mais ou menos isso. Então, se você vender muito artesanato, começar a ter muita demanda e vender muito, aí, porque você não precisa mais, aí eles vão tirar o Bolsa Família. Agora, se você está vendendo pouco artesanato e continua na condição de baixa renda, né, que divide por cabeça e dá 178 por cabeça, não importa. Você pode continuar vendendo seu artesanato, ter carteirinha, ser MEI e vai continuar com Bolsa Família. Tá? Eu rogo a Deus que você consiga vender muito e que perca o Bolsa Família porque vendeu muito. Vai ser muito melhor para você. Tá bom? Vamos lá. Meu marido faleceu e deixou uma pensão para mim. Sou artesã. Se eu me registrar como MEI e ou me cadastrar e tirar a carteirinha de artesão, eu perco a pensão do meu marido? Deixa eu fazer um parêntese. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu dou aula, toda vez que eu dou palestra, alguma mulher pergunta dessa história de pensão por morte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe regra na legislação para você perder a pensão por morte porque você, sei lá, virou MEI, porque você começou a trabalhar. Não existe. Então, deixa eu resumir aqui para vocês. A mulher tem pensão por morte e ela virou MEI. Perde a pensão por morte? Não. Ela tem pensão por morte e começou a trabalhar. Perde a pensão por morte? Não. Ela tem pensão por morte e se aposentou. Perde a pensão por morte? Não. Não tem essas regras na legislação. Eu não sei de onde é que as pessoas tiraram essa confusão. A única pensionista que perde pensão, nem existe mais isso na lei, né? Só existia até 2001. Mas a única pensionista que perde pensão porque casa é filha de militar. Só filha de militar. Até 2001, porque em 2001 foi revogada essa legislação para novos militares. Mas fora filha de militar, não existe isso. A mulher, inclusive, pensionista por morte, pode casar de novo. Por exemplo, tem uma colega de minha mãe que ela casou a primeira vez, o marido faleceu e ela adquiriu pensão por morte. Casou a segunda vez, o marido faleceu, a viúva negra, né? Os maridos vão morrendo e ela fica viva. Então, ela faleceu o segundo marido. Só que aí tem uma restrição. Ela não pode ter 2 pensões por morte. Ela tem que escolher qual é a maior. Então, o primeiro marido deixou uma pensão de R$1.000. Ela ganhava essa pensão até que o segundo marido faleceu. A pensão do segundo marido é R$2.000. Aí ela pode trocar a pensão. Então, ela tem que escolher a maior, mas ela não pode acumular 2 pensões por morte. Mas pensão com aposentadoria, pode. Pensão com trabalho, pode. Pensão com MEI, pode. Pensão com artesanato, pode. Pensão com carteirinha de artesão, pode. Sem problema. Tá bom? A única coisa que tem que ter cuidado vão ser cálculos. Com a reforma da Previdência agora de 103 de 2019, na emenda constitucional, tem um cálculo. Se você acumula benefícios, aí esses benefícios vão ter redutores, quando é mais de um benefício, se passar do valor de um salário mínimo. Aí a emenda constitucional criou alguns cálculos de redução do valor, mas ela não proibiu acumular. Então, mulheres, não tenham medo. Vocês não vão perder pensão por morte porque casou, porque está trabalhando, porque vai se aposentar, porque é MEI. Não existe isso. Outra aqui. Sendo servidor público, posso contribuir como artesão ou artesã? Sou funcionária pública da prefeitura do meu município. Posso me registrar como artesã ou como MEI? Vê bem.
Eu vou falar, eu sou servidor público federal, tá? Você vai ter que fazer uma pequena consulta no recurso humano do seu município. Mas, regra geral, o que tem na Lei 8.112, que é o regime jurídico do servidor público federal, normalmente os municípios copiam a nossa legislação e fazem pequenas alterações. Regra geral, é proibido para o servidor público ter empresa. E o MEI é uma empresa, né? Um CNPJ, microempreendedor individual. E mais, é individual, ele é gerente. É proibido para o servidor público ser sócio-gerente de empresa. Então, se você tiver MEI, se você ganhar por fora, né? Se você fizer trabalho por fora, e na sua legislação municipal não der essa permissão, você vai ter um processo administrativo disciplinar e vai ser demitido. Então, o servidor público é mais problemático. Tá? Não por conta do MEI, mas por conta da legislação do servidor público. O servidor público tem amarrações. Por exemplo, eu, como auditor da Receita, como eu trabalho com tributação, eu ainda tenho mais amarrações ainda. Como servidor da Receita, basicamente, o que eu posso fazer é ser professor. Mais nada. Eu não posso ser contador em empresa privada, eu não posso ser sócio-gerente, eu só posso ser sócio-cotista de empresa, né? Comprar ações de empresa, se eu quiser, ou trabalhar como professor, palestrante, curso, vestibular, etc. Tá? Por quê? Porque eu tenho restrições, por ser servidor público e por ser auditor da Receita, trabalhar com tributação. Então, tomem cuidado. Se você tem dúvida se no seu município tem a mesma restrição ou não, consulte o recursos humanos do seu município. Aí eles vão responder. O servidor público federal tem um sisteminha da CGU que se chama Sistema de Conflito de Interesse. A gente cadastra nesse sistema de conflito de interesse a pergunta, eles mandam para o órgão da gente e dentro de 30 a 60 dias eles dizem se tem ou não conflito de interesse. Não sei se no seu município tem isso. Então, tome cuidado. E tem a questão de horário. Nenhum servidor público pode trabalhar em uma atividade privada no mesmo horário que ele é servidor público. Isso é problemático também. Tá? Então, já vi casos de servidores serem processados porque, por exemplo, o cara trabalhava aqui em Brasília e, sei lá, em Goiânia. Aí ele trabalhava aqui em Brasília até 2 da tarde, vamos supor, e começava a trabalhar em Goiânia numa empresa privada, 2 da tarde. Aí no processo administrativo perguntaram a ele, ué, como é que você se deslocava daqui para Goiânia? Era de jatinho? Né? Porque se você saía 2 da tarde de Brasília e 2 da tarde você estava em Goiânia, conflito de tempo. Então o servidor público tem algumas restrições. Tomem cuidado. Sou artesão. Desenvolvi habilidade para o trabalho manual após ser aposentado por invalidez. Caso eu me registre para participar de eventos com a carteira de artesão, perco minha aposentadoria por invalidez. Olha, nesse daqui eu não tenho notícias boas. Quem é aposentado por invalidez, hoje em dia se chama aposentadoria por incapacidade permanente, depois da reforma constitucional, não pode trabalhar mais. Por quê? Para você ser aposentado por invalidez ou por incapacidade permanente, o próprio nome está dizendo, você tem incapacidade permanente. Então, você tem que se afastar de todas as atividades. Então, você pode ter hobbies? Pode. Você pode fazer alguma coisa como hobby. Você só não pode ganhar dinheiro com aquilo. Então, quem é aposentado por invalidez não pode abrir MEI. Quem é aposentado por invalidez não pode ir em feira e emitir nota fiscal vendendo artesanato. Porque quem é aposentado por invalidez não pode trabalhar. Ele pode ter hobby, fazer em casa, um artesanato porque ele gosta, etc. Mas ele não pode ter renda daquilo porque ele é aposentado por invalidez. Ele é aposentado por incapacidade permanente. Se ele fizer e descobrirem, vai perder, sim,
a aposentadoria. Tá? Então, a lei é bem restrita nesse ponto aqui. Tá bom? Me passaram também uma pergunta sobre indígena. Se o indígena pode ser MEI. Bem, o decreto 3.048 e a legislação da Previdência enquadram o indígena como segurado especial. Tá? Então, o indígena ele é colocado como segurado especial. E o segurado especial é permitido ao segurado especial virar MEI ou pegar a classificação ou o númerozinho de CNPJ do MEI sem perder as características de segurado especial. Então, apenas analisando a legislação previdenciária, sim, o indígena pode ser MEI. Porque o indígena é segurado especial, considerado pela legislação previdenciária, e o segurado especial pode ser MEI sem perder a condição de segurado especial. Então, sim, pode. Traduzindo, minha opinião, antes de eu passar a palavra para a Juliane, para continuar a conduzir os trabalhos, é que, dentro da legislação atual, eu não posso falar de legislações que não existem ainda, dentro da legislação atual, a maneira mais fácil e mais barata de você vender o seu artesanato e ganhar o seu dinheirinho a mais no artesanato é você virar MEI. Não tem outra maneira mais barata do que essa. Tá bom? Agradeço a todos por me escutarem esse tempo todo e passo para a Juliana. Glaucio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Olha só, antes de passar a palavra aos coordenadores regionais, eu peço para que eles se inscrevam aqui pelo chat, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser falar, mas tem, Glaucio, muitas perguntas chegando aqui para a gente vai tentar responder pelo menos algumas ou parte delas. Então, é importante que nós sejamos, a partir de agora, bastante objetivos para tentar solucionar e responder, né, levar respostas para grande parte das pessoas que estão nos acompanhando por aqui. Então, olha só, uma das perguntas que chegaram agora, Glaucio, diz assim: quem contribui já, faz a contribuição individual como dona de casa, para contribuir como artesão, precisa virar MEI? E pergunta qual é a alíquota. Bem, são categorias diferentes, tá? Se você contribui como dona de casa, estou supondo que você está falando daquela dona de casa de baixa renda. É 5% a alíquota que você já contribui hoje. MEI vai ser 5%. Só que é incompatível você contribuir ao mesmo tempo como dona de casa como MEI. Vai ser a mesma alíquota, 5%, mas você vai contribuir como MEI a partir de agora. Olha só, a Marilei Gonçalves, ela pergunta qual seria a desvantagem de se tornar um MEI. Se é que existe, né? Tem algumas pessoas que falam de desvantagens. Por exemplo, eu acho besteira, né? Mas uma das coisas que talvez até o Fábio depois solucione isso, uma das coisas que as pessoas não gostam é que quando você abre um CNPJ MEI, lá na razão social, que seria seu nome de empresa, você não pode escolher um nome. É o seu nome colado com o seu CPF no final. E, às vezes, tem pessoas que não gostam disso. Outra coisa, o MEI, você paga todo mês, R$ 61. Vamos dizer que esse mês você não vendeu nada de artesanato, mas a cota do MEI é mensal, né? Porque já é um valor pequeno. E, anualmente, você tem que se lembrar, não precisa de contador, não precisa de nada. Mas, anualmente, você tem que entrar lá na telinha do governo, do empreendedorismo.gov.br, e fazer a declaração anual do MEI, que é basicamente dizer quanto você recebeu durante o ano. Eu faço isso para minha esposa, gasto 5 minutos. Tem uma artesã que ela fala que tem 52 anos, é a Ainaré. Ela pergunta quanto tempo para se aposentar como artesã. O artesão, ele é considerado contribuinte individual. Então, ele vai ter aquelas regras que eu falei geral do regime, né? Do regime geral de previdência. Mulher, que ela falou que é uma senhora, né? 62 anos e 15 anos de tempo de contribuição. Se for homem, 65 e 20 anos de tempo de contribuição. Olha só, você já falou sobre isso, mas ainda restam dúvidas, então tem mais uma pergunta, acho que é importante reforçar.
O artesão pergunta, aquele artesão que já paga como contribuinte individual, pagando R$ 121, ele pagaria menos como MEI? Exato, vai pagar metade. Então, ele vai começar a vender artesanato. Você simplesmente vai mudar os códigos do seu recolhimento e vai dizer que agora você é MEI. Você se formaliza, né, lá na telinha do Gov.br, vai abrir o seu CNPJ de MEI e vai começar a recolher metade. Outra pergunta, olha só, para aposentar com 62 anos, tem que ter quanto tempo de contribuição como MEI? Não é só como MEI, não. É como qualquer atividade que você fez na vida. Tem que ter 15 anos de tempo de contribuição, 180 contribuições mensais, se for mulher, 15 anos, e 20 anos se for homem. E 65 de idade homem, né? Homem é um pouco maior. Uma outra questão, olha só, sou aposentada do Serviço Público Federal. Posso acumular aposentadoria como artesã? Teria alguma vantagem, Glaucio? O que acontece é o seguinte, tem que ver se você está na limitação do artigo 40 da Constituição. Porque o artigo 40 da Constituição diz assim, alguém que se aposenta, vamos supor, ele era de empresa privada e se aposenta. Depois ele pode virar servidor público e continuar pagando. Se ele continuar pagando, ele pode adquirir o tempo. Ou se ele faz os dois. Por exemplo, eu sou professor desde 17 anos de idade, antes de virar servidor público. Se eu continuasse pagando como professor, infelizmente eu trouxe o tempo para o serviço público, né, para me aposentar mais rápido, mas eu poderia ter as duas aposentadorias, sim. Eu poderia agora estar completando o tempo como professor de empresas privadas, né, de escolas privadas, e iria me aposentar como servidor público. São dois regimes diferentes. Então, como são dois regimes diferentes, pode. Olha só, Rosângela Rosário, ela diz que tem 67 anos e muitas patologias. Ela conta que é MEI, essa é a única renda dela. Como é que ela pode se aposentar? Bem, talvez seja um caso parecido com aquela senhora que disse que tinha 64. Se ela tem 15 anos de contribuição, já pode pedir. Vá lá e peça a sua aposentadoria. Porque é um acúmulo. 62 anos de idade, ela tem 67, já passou. E ela tem 15 anos de tempo de contribuição comprovado, pode pedir aposentadoria. Se ela não tem, aí vamos ver se ela se enquadra como baixa renda. Se ela se enquadrar como baixa renda, ela pode pedir o benefício assistencial, porque é mais de 65 e o limite de menor do que um quarto do salário mínimo por cabeça. Glaucio, tem outras perguntas mais ou menos como essa, e até para ajudar as pessoas que têm essas dúvidas, numa situação parecida com a da dona Rosângela, por exemplo, que já está com 67 anos. O que essas pessoas deveriam procurar? Qual é o caminho? A quem eles recorrem para verificar qual é a sua real situação? A agência da Previdência Social. Porque, embora a gente fale que é um benefício assistencial, não existe a agência da assistência social. Só existe a agência da Previdência Social. Então, ele vai ter que pedir para fazer uma avaliação no seu tempo, nos dados que estão no sistema, e o servidor vai dar a listinha que está cadastrado no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e vai dizer como é o tempo dele. Pelo menos o registrado no sistema. Eu vou, mais uma vez, pedir aos coordenadores regionais que estão participando aqui com a gente, quem quiser dar a sua contribuição, falar alguma coisa, que se inscreva pelo nosso chat, e a gente vai abrir a palavra, então, para os coordenadores regionais. Glaucio, o que é que você diria para aquele artesão que ainda, como uma última recomendação, ele trabalha na informalidade, ele ainda não faz nenhuma contribuição, o que é que ele deveria fazer agora e como ele deveria agir? O conselho que eu posso dar é o seguinte, eu tenho isso comigo, porque eu sou paraibano, tá bom? Minha família é todo do interior da Paraíba, e igual aos artesãos que estão nos assistindo aqui, o pessoal do Nordeste é muito trabalhador, a gente trabalha, às vezes, mais do que deveria, mas eu nunca gostei de depender dos outros. Então, eu nunca
pensaria em depender de benefício assistencial. Nunca. Eu prefiro eu mesmo fazer minha aposentadoria. E para uma pessoa que ganha menos, como artesão, a melhor maneira de ele fazer sua aposentadoria para não depender de benefício assistencial é o MEI. É a melhor e a mais barata. Exatamente. Muitas pessoas mandaram perguntas parecidas, Glaucio, justamente ou dizendo que já são contribuintes individuais ou que já têm uma outra ocupação, fazem, de certa forma, alguma contribuição, mas eles estão percebendo que o MEI é o caminho mais prático e mais acessível, de certa forma, para os artesãos. É isso mesmo? Com certeza, porque não existe nenhuma outra contribuição barata como o MEI. Só a dona de casa de baixa renda. Então, a alíquota que criaram de 5%, mais R$1 de ISS e R$5 de ICMS, que dá R$61, para você garantir sua aposentadoria, não existe um pagamento pequeno assim que garanta um benefício de aposentadoria para você. Apesar de tudo que você já nos trouxe de informações hoje, Glaucio, ainda tem algumas pessoas perguntando quais são as vantagens de se tornar um MEI, especialmente para essa categoria de artesãos. Olha, a maior vantagem que eu acho, porque, como eu disse, eu sou conselheiro do SESC, eu tenho amigos aqui no SEBRAE também, e a gente vê muito nessas feiras, nessas exposições, pessoas que querem vender mais o seu trabalho, que tem artesanatos lindos, fantásticos. Lá na Paraíba a gente tem a parte do algodão colorido, né, na planta, a gente tem, e eu não vou saber falar como é que são o nome das rendas de lá, que minha esposa adora. E imagina, se você tem uma chance para vender para mais pessoas, físicas ou jurídicas, essa chance é o MEI. Porque se você não tem MEI, uma empresa nunca vai comprar de você. Então, vamos supor que numa feira, alguma pessoa física vai lá e compra um. Uma empresa pode chegar a gostar do seu trabalho. Ah, eu vou fornecer isso na reunião dos acionistas. Eu quero 200. Então, assim, você nunca vai ter essa oportunidade se você não for MEI. Pessoa física não vende para pessoa jurídica sem nota fiscal. Glaucio, muito obrigada pela sua participação conosco nesse evento, pelas informações, pelos esclarecimentos que você trouxe para a gente e para todos os artesãos que estão nos acompanhando aqui. Eu passo agora a palavra para os coordenadores regionais. Quem vai falar com a gente agora é a Ana Beatriz, do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite a todos, obrigada. Doutor Glaucio, eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida bem constante com o artesão aqui do DF. No ano passado, a gente teve a edição de uma alteração do regulamento da Previdência Social, que foi o decreto 10.410, de 30 de junho de 2020. E aí surgiu uma dúvida, porque foi a primeira vez assim, que o nome do artesão, né, o artesão, na Lei 13.180, aparece nesse regulamento da Previdência Social. E aí surgiu muitas dúvidas aqui se esse decreto regulamentaria de alguma forma o artigo 3º da Lei 13.180, né, que é a Lei do Artesão, que fala da renovação da carteira, que seria vinculada a uma contribuição da Previdência. E aí essa dúvida gerou bastante perguntas aqui para a gente. Nós fizemos um fórum na Semana do Artesão e também tivemos o tema Previdência Social, e foi uma das perguntas constantes dentro desse fórum. E eu queria que você explicasse um pouco para o artesão, se for possível, essa relação, se tem, se não tem, com o decreto e com a Lei 13.180. Tá bom. Rapidamente, eu só posso falar do que eu entendo da legislação, tá? A lei que regulamentava o artesanato, o parágrafo 3º que você citou, ela fala realmente que para manter a carteirinha tem que ter contribuições. E o decreto falou lá de artesão, mas o decreto não se meteu na formalidade da lei. Então, o decreto não fez nenhuma inovação. Agora, para dizer
As regras que estão sendo aplicadas hoje pelas coordenações, aí seria melhor fazer uma pergunta direcionada para o Fábio Silva, que ele é o coordenador da secretaria. Mas, na minha opinião, o que está dizendo lá, se o artesão, vamos supor, vira MEI, ele não vai ter essa dificuldade. Porque o MEI já tem contribuição, R$ 61,00 mensais. Então, ele não vai ter essa dificuldade de continuar com a carteira, ele já tem contribuição. Obrigada, Glaucio. Eu vou passar a palavra agora para a Patrícia Liban, que é do Ceará. Patrícia? No mudo. Está muda. Patrícia Liban, coordenadora regional do Ceará. Ela se inscreveu, gostaria de fazer suas considerações. Tem dúvidas, Patrícia? Bom, enquanto a Patrícia, acho que ela não está nos ouvindo. Vamos seguir, tem uma pergunta interessante, que é da Isabel dos Santos. Olha só o que a Isabel diz. Ela diz que é artesã, presidente da Associação dos Artesãos, paga INSS como autônoma e paga alvará de artesã para o município. Ela pergunta se está correto isso. Glaucio, o seu microfone está fechado aí. Aí eu vou pedir desculpa, porque eu sou especializado em legislação federal. E acontece bastante de municípios e estados criarem as legislações complementares. Então, melhor ela direcionar essa pergunta para sua coordenação aí do seu estado, para que ele verifique se essa legislação existe, se ela é uma legislação válida. Não tenho como responder isso. Glaucio, agora, talvez muita gente pague o INSS como autônomo. O que é que você diria numa situação como essa, para um artesão, por exemplo? É vantagem? O que ele tem que levar em consideração? Você já deu várias informações, como autônomo a gente sabe que a contribuição é maior, é o dobro, né? Qual a orientação que você passaria, mais uma vez, para o artesão que está pagando aí como autônomo e talvez pagando dobrado para ter os mesmos benefícios? Exato. O problema é, você quer garantir a sua aposentadoria básica? Se você quer garantir a sua aposentadoria básica, um salário mínimo, então o MEI é a opção mais barata. 5% e acabou. O autônomo, se você quer garantir a sua aposentadoria básica e você é de baixa renda, o contribuinte individual, né, o antigo autônomo, esse daí é 11%. Se você quer garantir uma aposentadoria maior do que o salário mínimo, é 20% a alíquota. Então, assim, não existe solução mais barata que o MEI. Agora, se você, não, eu quero uma aposentadoria maior do que o salário mínimo, aí tem que ser contribuinte individual mesmo. Ele vai pagar o segurado especial, tem uma permissão legal de pagar 20% acima do salário mínimo para que ele garanta uma aposentadoria maior do que o salário mínimo. Mas vai ser mais caro. O mais barato é o MEI. Bem, quem quer falar com a gente agora também é a Luciana Pes, que é do Rio Grande do Sul. Tem a palavra com você, Luciana. Duas perguntas para fazer. A primeira é, aqui no Rio Grande do Sul, assim como acontece em alguns outros estados, os artesãos já têm a prerrogativa de emitir nota fiscal com isenção de ICMS. Então, para fins de emissão de nota fiscal, não seria necessário, né, o artesão ser MEI. A minha pergunta é, se pode o artesão, mesmo assim, ser MEI, para fins de previdência, né, e continuar emitindo as notas como pessoa física, como artesão, mediante a carteira do artesanato gaúcho. A segunda pergunta, que eu vi no chat... Deixa eu responder logo a primeira, depois você faz a outra pergunta, que eu não estou anotando, né? Então, tá, primeiro de tudo, o MEI realmente não tem só essa figura de emissão de nota fiscal, né? Mas ele também tem a figura da aposentadoria. Então, ele é uma cobertura de aposentadoria mais barata.
Agora, eu não tenho como dizer se aí no Rio Grande do Sul, se a legislação que cobre o artesão para emitir nota fiscal vai impedir de ele emitir isso como MEI. Porque também a nota fiscal do artesão como MEI não vai ter custos adicionais. Então, bem, o que eu faria? Se eu quero garantir a minha aposentadoria, e não só emitir nota fiscal, eu garantiria minha aposentadoria como MEI, e a partir desse momento, se puder emitir nota fiscal como MEI, sem problema nenhum. Se em algum evento vinculado à prefeitura ele exige que seja pela pessoa física, sem problema nenhum, né? Legislação municipal. Mas eu não vejo que um impede o outro. Você falou perfeitamente aí. Ele vai garantir a aposentadoria. Porque só como pessoa física, ele não garante a aposentadoria sem pagar. Então, ele teria que pagar, no mínimo, como contribuinte individual, que é mais caro. O MEI também é um contribuinte individual, tá? É considerado contribuinte individual. Mas ele é um caso mais barato. E a outra pergunta? Ainda nessa, o artesão não teria problema, no caso de chegar no final do ano, ter que fazer essa declaração anual e não ter tido nenhuma nota emitida como MEI? Problema nenhum. Não. Se não emitiu, vai pegar na declaração anual, colocar 0. Se ele não emitiu como MEI. Ótimo. Agora, se ele não emitiu e não transacionou, né? Porque, por exemplo, você sabe que os estados e municípios controlam essas coisas. O cara pega, abre uma maquininha dessa daí da vida, Samap, Cielo, qualquer coisa dessa, no CNPJ do MEI. Aí ele começa a passar cartãozinho, porque todo mundo quer cartão hoje, né? Aí começa a passar cartãozinho, tá lá. Ele vendeu como MEI. Ele não pode chegar no final do ano, na verdade, em abril do ano seguinte, né? Ele não pode chegar em abril do ano seguinte, em maio do ano seguinte, e dizer, olha, eu não vendi nada. E o que é que tu passou na maquininha? Então, assim, as prefeituras e os estados controlam isso, tá? Sim, obrigada. A segunda dúvida, posso falar? Pode, Luciana. A dúvida é sobre inadimplência do MEI. Eu vi que tem muito artesão falando nos comentários que está inadimplente. Como funciona e o que fazer? Bem, como o MEI é um tributo federal, é um tributo simplificado, né? Mas é um tributo federal. Você tem que ir no atendimento da Receita Federal e pedir para ele fazer, você vai fazer uma confissão de dívida, quais são os meses que você está atrasado, ele vai gerar um parcelamento para vocês ou um pagamento. E você vai regularizar isso perante a Receita Federal. Juros e multa embutido, né? Porque tudo que atrasa tem juros e multa. Igual quando a gente deixa de pagar a conta de luz da gente, juros e multa. Luciana, muito obrigada pela participação. Eu agradeço ao Glaucio também por todos os esclarecimentos, por tantas informações importantes que certamente vão facilitar a vida de muita gente, dos artesãos e das artesãs de todo o nosso país. O objetivo desse evento foi mostrar justamente as opções que os artesãos têm para se aposentar, levando em conta a legislação atual, a legislação que nós temos em nosso país. Nós nos colocamos à disposição também para responder perguntas que ainda restam. Quem tiver dúvidas pode enviar essas dúvidas para o nosso e-mail, que é imprensa@conamp.org.br. Nós estamos à disposição para receber essas perguntas e também para repassar todas as informações que possam ajudar os artesãos e artesãs a encontrar o melhor caminho para a aposentadoria. A Conamp ajuda, de modo geral, os MEIs, os microempreendedores individuais. Quem quiser pode acessar o nosso site ou então enviar perguntas, tirar as dúvidas também pelo nosso WhatsApp, que é o 41 997 89 8127. Eu agradeço imensamente a participação do Glaucio Diniz Souza, que trouxe tanta contribuição para artesãos e artesãs de todo o Brasil. Agradeço também, de modo muito especial, a disponibilidade do Fábio Silva, que esteve conosco também nesse evento, trazendo informações, fazendo as colocações aí
em nome do Ministério da Economia, e ao presidente da Conamp, Hercílio Santinoni, sempre buscando facilidades e oportunidades para o microempreendedor individual, para as pequenas empresas, para os pequenos negócios de todo o Brasil. Agradecemos de modo muito especial também a participação de mais de 1.000 pessoas que estiveram conosco durante este evento online, aqui nesse espaço aberto pela Conamp. Obrigada por todas as contribuições apresentadas aqui. Certamente essas reflexões serão de extrema importância para todos que estiveram conosco, e quem não teve a oportunidade de estar aqui certamente encontrará essas respostas em nossa página na internet, ou então aquela informação que a partir daqui passa a ser multiplicada. Muito obrigada a todos e nós nos vemos em um próximo evento. Boa noite a todos. Boa noite.